Olá, minha gente boa, gente amiga. Estamos chegando com mais um programa Caminhos do Produtor. E a Copa do Mundo está acontecendo, muitas surpresas ocorrendo, como também a nossa vida no dia a dia, não é isso? Temos tantas e tantas novidades e por isso até estivemos afastados por uns dias, quando com um compromisso médico em São Paulo, fizemos a nossa habitual revisão anual e agora já estamos aqui com tudo ok, prontos para seguirmos no trabalho. Bem, amigos, vamos começar inicialmente agradecendo aquilo que estamos recebendo. Eu quero agradecer muito o grande amigo Ulisses Duarte, Dr. Ulisses Duarte, companheiro de longas datas, e sua senhora Dona Sônia Maria Duarte, pela honra que o Lions Clube Internacional está me prestando, fazendo aqui, esse é o cartão de apresentação, eles estão me convidando, evidente, tive a honra e o prazer em aceitar, para ser o patrono do Lions Clube Internacional, distrito LB1, que é um distrito muito grande, e estarei presente nessa que será a posse do governador, que eu já expliquei, se trata de um amigo, Ulisses, que é advogado, foi promotor de justiça, e sua senhora Dona Sônia. E eu quero dizer aquilo que é a frase que ele está patenteando. A força do leonismo está na ternura do servir. Por isso, eu aqui quero responder dizendo que tudo o que fiz até hoje, se é que fiz, é esse o cartão onde me coloca como patrono aqui, nada mais fiz do que deveria fazer. O homem que não vive para servir, não serve para viver. E nós procuramos sempre servir ao nosso próximo. E sem procurar também uma retribuição, uma homenagem, alguma coisa que venha depois. Nós, quando assim o fazemos espontaneamente, fazemos de coração. E falar em coração, eu quero aqui agradecer de coração a homenagem que o Lions Clube Internacional está me prestando com o título de patrono desta que é considerada uma das maiores associações de defesa das causas humanitárias no mundo inteiro. E que no ano passado, essa grande entidade internacional completou 100 anos de existência. Tá? O que eu posso dizer mais do que já falei a respeito? É motivo de alegria, de orgulho e de honra receber a homenagem. Entendo que nada mais fiz, repito, do que deveria fazer. Estarei sempre pronto, disposto também a atuar dentro do Lions Clube, onde agora, nessa que é vamos dizer, a parte que me toca, né, como patrono, procurarei saber, melhor dizendo, fazer tudo aquilo que deveria ter feito. Muito obrigado. Agora vamos falar um pouco de Expo MS Rural. Ela está sendo preparada, ela está aí para acontecer, a data ainda não está confirmada, poderá ser de 23 de agosto a 2 de setembro, tá bom? O formato,
tudo aquilo que estamos elaborando é a exemplo do que aconteceu na Expo Grande, 80 anos, nós vamos procurar fazer talvez um pouco menor, mas no mesmo estilo, tudo aquilo que é atração dentro do Parque Laucídio Coelho, tá? Futuramente eu vou aqui confirmar a data, vou passar a falar das atrações, das realizações, do que naturalmente é previsto, né? Por exemplo, a Expo Rural 2018, ela será este ano, além do que nós já havíamos falado, ela terá dentro dela a Expo Nelore e também a realização inédita dentro da Expo MS Rural do 21º Encontro Técnico do Leite, que é em parceria com o Sindicato Rural e a FamaSul, que deveria ter sido realizado, deveria ter acontecido no dia 1º de junho que passou e foi prorrogado por conta do quê? Da greve dos caminhoneiros. Uma greve que eu aqui até me exaltei e deu muito o que falar. Por quê? Nós temos que comentar com franqueza, não é? Não é porque eu sou um cidadão calmo que eu tenho sempre que engolir barata. Tem horas que o sangue ferve nas veias. Eu não entendo como que um governo federal, por exemplo, daquilo que aconteceu, estaria deixando correr tão frouxo uma ocorrência tão grave, tão importante e que causou profundos desgastes ao próprio governo e problemas para a sociedade, para o país em geral. Uma coisa puxa a outra, minha gente. Quando você não tem o combustível a um preço real e satisfatório, o que é isso, Jonathan? É o seguinte, combustível, ele tem que, já que é produzido e distribuído pela Petrobras, aspas, que para o exterior vende mais barato e para o povo brasileiro penaliza em cima, ela oferece um combustível de um preço impraticável, onde o caminhoneiro, para ganhar o que tem que ganhar, porque ele paga no mínimo a prestação do caminhão, que é financiado, ele tem encargos, ele tem despesas outras. Cada vez que abastece um caminhão desses grandes, é cerca de 1.200 litros. Então não é brincadeira, é muito dinheiro. E aí deu no que deu, né? Parou tudo. Desabastecimento em geral, não só de materiais de construção, de outras questões, mas inclusive, né, de alimentos de toda a natureza. Parou tudo, até a coleta de lixo, né? Foi um caos geral no país. Claro que eu tinha que falar de forma exaltada, porque ninguém estava levando a sério algo que estava sendo mostrado muito sério e muito grave. Então falei daquela forma e não arrependo como falei. Tá certo? Aí alguém veio me dizer, mas você misturou um pouco, você criticou até o Bolsonaro. Calma lá, eu sou um cidadão normal, sou um eleitor igual e tenho a minha opinião. Eu não gosto de sensacionalismo com oportunidades políticas. O assunto ali era econômico, era de segurança alimentar, segurança no trânsito, segurança econômica, tudo. Menos candidato querer tirar proveito de uma situação
que não merecia esta carona. Nada tenho assim particularmente contra o senhor Bolsonaro, mas ele, como capitão do Exército Nacional, que é um orgulho dos brasileiros, e assim como também todas as Forças Armadas, pode fazer a campanha dele, pode até ganhar a eleição, mas eu tenho minha opinião. Ali não era hora e lugar para se aproveitar de fazer vídeos e colocar na rede social, emitindo opinião, fazendo média com um e com o outro em busca de votos, né? E depois tem outro. O que mais lhe preocupa hoje no Brasil? O que é que você mais quer? O que é que mais nós precisamos? Educação em primeiro lugar. Sem educação boa, o país e o povo, toda a sociedade, não vai a lugar nenhum. Você já viu alguma proposta do candidato a candidato Bolsonaro sobre educação? Eu não ouvi e nem vi. Só fala do quê? Segurança, bandido, oferecer armas, tanto no campo quanto na cidade, e é só isso. Não é assim. Nós temos aí, claro, a segurança é uma preocupação também, mas antes, educação, saúde e abastecimento, com infraestrutura. Então, eu entendo que para ser presidente do Brasil, para ser um governante titular do executivo, o candidato ou a pessoa candidata tem que estar muito bem preparada. É como um vestibular. Não adianta você tirar uma nota boa numa matéria e zerar ou tirar nota ruim nas outras. Você não passa. Né? Seu Bolsonaro pode até tirar nota boa em segurança, mas como será a nota das outras provas? Entenderam o que eu quis explicar? Então, quando a gente vai olhar uma proposta de um candidato, sem radicalismo, sem nada, a gente tem que ver a mensagem e o conteúdo, se é preparado, se é capaz, no geral, ou não. Deu para entender agora? É a minha situação, é a minha preocupação. Está falado. Muito bem. Encerrando essa parte política que eu fiz no introito, eu quero falar sobre algumas providências que foram encaminhadas e que foram aí apresentadas e aprovadas. Vamos falar sobre a vacinação da febre aftosa. Ela veio conjuntamente para o Planalto e para o Pantanal. A vacinação contra a febre aftosa, ela teve uma prorrogação até o dia 15, agora que passou, do mês de junho, no Planalto. Mas isso foi para vacinar. Agora, o produtor ainda terá até o dia 30 de junho para comunicar essa vacina com detalhes como a Iagro pede, e o prazo é improrrogável. Já no Pantanal, o prazo foi prorrogado até 30 de junho para vacinar e até o dia 17 de julho para comunicar a vacina à Iagro. Agora, lembre-se que tem a vacina de brucelose, oportunidade que você deve fazer para vacinar as fêmeas até 8 meses, como também quem tem problema de carbúnculo, é muito bom o manejo, você fazer uma botulismo ou aquela genérica de vários tipos, até 7 tipos de carbúnculos, porque nesse tempo do mês de junho, julho, agosto, na seca costuma aparecer principalmente a mancha no bezerro, que é um tipo exatamente de doença que faz você ter uma perda muito grande, como fosse um carbúnculo, é um tipo.
E também quem tem sintoma e tem registro de raiva na região do Planalto, beira de serra, morraria, é bom também vacinar contra a raiva, aproveitar o ensejo e a oportunidade, tá bom? Então, vamos aqui, a Acrisul sempre vigilante, ela esteve ali para e passo dentro do Iagro e na governadoria pedindo que fosse feita essa compensação. É claro que tudo depende do Ministério da Agricultura e através do esforço do nosso delegado, Dr. Celso Baís, nós tivemos a sensibilidade do atendimento que aqui agradecemos. E falando em entidades, eu quero também cumprimentar a nova diretoria eleita na FamaSul. Atenção, meu amigo, grande companheiro Maurício Saito. Parabéns por você ter conseguido se reeleger com méritos, com mais de 85% dos votos. Num colégio eleitoral de 64 votantes, você teve 54 votos, além de 2 que foram impugnados. Quer dizer, muito bem votado, não se contesta, e a candidata que disputou, agora entenda que foi apenas uma disputa e que a entidade continua viva, precisando de todos, e respeitemos assim o resultado do pleito, tá bom? Parabéns, Maurício. Logo quero lhe convidar para que venha aqui fazer um programa conosco e conversarmos sobre suas ideias e propostas para o futuro da FamaSul. Combinado? Muito bem. Arroba do boi. É algo que eu tenho me preocupado, até recentemente dei uma entrevista para o SBT, que elaborou uma matéria muito bem, eu diria, editada, muito bem direta ao que eu falei. Porque não dá para entender. Todo mundo fala, a carne do Mato Grosso do Sul é a melhor carne do Brasil. Muito bem, isso é verdade. E que aqueles que querem comprá-la lá fora exigem o CIF-MS. O que significa? Serviço de Inspeção Federal do Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque é a melhor carne, todo mundo quer. E como é que justifica nós estarmos aqui com um preço tão baixo da arroba? Eu não estou aqui, sinceramente, compreendendo, estou entendendo, mas não estou compreendendo que isso possa acontecer. Enquanto lá no Paraguai a arroba do boi segue sendo paga em torno de 160 a 165 reais, aqui no Mato Grosso do Sul, a mesma arroba vem caindo sistematicamente, já chega nos 127, 126 reais, e eu diria a vocês, é a terceira mais desvalorizada arroba de todo o território nacional. Ah, mas é a terceira ainda, calma. E a posição geográfica do Mato Grosso do Sul? Fazendo divisa com São Paulo, encostadinho, com o Paraná, com Minas Gerais, não vamos falar de Bolívia e Paraguai. O que é que está acontecendo? Não é possível. Eu até faço aqui um registro para você. Olha, tem uma rede de supermercado aqui em Campo Grande, que de vez em quando ela coloca umas plaquetas pro lado de fora, de promoção de carne e tal. Vamos falar do filé mignon, que é uma carne que pouca gente tem condições de comprar. Quando a arroba estava acima de 140 reais, a promoção, filé mignon, promoção, quilo, com cordão, filé mignon com cordão, R$ 34,90. Ora, arroba acima de 140. E agora que a arroba está 126, hoje mesmo, no mesmo lugar eu vi, promoção, filé mignon com cordão, sabe quanto? R$ 137,90.
R$ 3 a mais. Mas que tremenda cara de pau. Eu vou começar a distribuir nesse programa, eu vou falar o nome, viu? O óleo de peroba. Para passar na cara de muita gente, cara de pau aí. Como é que pode ser arroba hoje para o produtor? É praticamente nem o custo. E vocês agora recebem ela tão barata e querem vender a carne para o povo bem mais cara? Não é possível. É preciso ver. Eu estou sabendo que os frigoríficos, por exemplo, contei a história do Paraguai. O Marfrig tem um frigorífico no Paraguai. E lá ele está pagando esse valor em torno de R$ 160 à vista. A uma carne, pode ser boa, mas nunca comparada à melhor carne do Mato Grosso do Sul. E aqui o Marfrig quer pagar a prazo e a mixaria de 126, 127. E fiquei sabendo, estou correndo atrás de uma prova palpável para mostrar aqui, porque eu mato a cobra e mostro o pau. Eu não sou de conversar mole, de que tem carne brasileira dentro do Paraguai sem nota. Que é isso, Jonathan? Contrabando! Atenção às autoridades! É por isso que essa máfia dos frigoríficos, e não é só quando eu falei que lá o Marfrig tem, aqui também tem outros frigoríficos também. Eu não estou dizendo que o Marfrig está fazendo contrabando. Eu estou dizendo que tem contrabando. Agora quem está fazendo, a Polícia Federal é que tem que descobrir. É o Ministério Público que tem que investigar. São as autoridades federais. Que contrabando não é só pegar o pequenininho, não. O sacoleirinho, a sacoleirinha, que vai lá, coitadinha, comprar uma meia dúzia de coberta para vender nessa época e ganhar um dinheiro, porque não tem emprego. Hoje eu estava vendo, andando com a motorista do lado, quanta gente está na informalidade, quando fecha o sinal, vem vendendo maçã do amor, vem vendendo pirulito, vem vendendo de tudo, coitado. Chiclete, bombom, pedaços de pães caseiros. Olha, não tem como o povo se virar. Daí você pega, quer penalizar. Tá certo, eu não vou aqui defender o que não é legal. Eu estou dizendo o lado sentimental. Você tem coragem de prender, de multar uma senhora de idade que traz numa sacola meia dúzia de peças porque ela não tem onde tirar o dinheiro para comprar o remédio? Para com isso. Enquanto o grande passa cigarro à vontade, quanto contrabando de cigarro e nada acontece. Agora que pegaram aí uma quadrilha de 18 PMs que recebiam propina, porque recebe, porque político recebe, empresário recebe, todo mundo recebe, a polícia também achou que podia. E passar o cigarro, pneu, né? Passa tudo. Né? Agora a carne está prejudicando um setor de produção rural. O pecuarista, que está vivendo uma crise danada, e eu até vou falar depois, está na hora do governo federal pensar em fazer uma oferta de realidade ao mundo em que vivemos na pecuária. Se a pecuária não for subsidiada, repito, se ela não for subsidiada, ela vai quebrar. Olha que assunto sério. Eu volto logo após os nossos comerciais. E voltamos com o nosso programa, quando no bloco anterior eu dizia que eu voltava para falar sobre a situação crítica que passa a pecuária. Não é só arroba. Arroba está a uma crise que não paga sinceramente os custos para o invernista, para o pecuarista. Mas quando a arroba cai,
O gado, o preço do gado em geral, do bezerro, garrote, boi magro, tudo, a vaca magra, pantaneira, tudo cai. O comércio esfria e hoje dificilmente você consegue um mercado de estímulos para que venda e compra possa acontecer. Até o boi gordo está difícil de você conseguir escala. Mas eu não vou parar. Eu vou investigar. Eu chamei aqui a oportunidade, a Receita Federal, Polícia Federal, ao Ministério Público, a todas as autoridades para sabermos o porquê dessa máfia estar vigorando dentro do nosso estado. Muito bem. Não está bem, mas vamos deixar para depois, num outro programa, eu trazer mais novidades. Mas estou de olho, hein? Repito, estou de olho, hein? Preço do diesel. Essa também é uma novela. O diesel, minha gente, não pode ser olhado só para o frete. Nós temos que olhar o diesel também para as máquinas agrícolas, tratores, plantadeiras, colheitadeiras, tudo. E nas indústrias, empilhadeiras, carregadeiras, né? Então, não é assim. Não é assim. Nós temos que olhar a realidade dos custos. Não é só caminhão. Não só que devemos aos caminhoneiros, sim, pela bandeira que carregaram. Mas nós temos que olhar também, no geral, até as termoelétricas. O governo do Mato Grosso do Sul aqui reduziu a pauta e a alíquota do ICMS do óleo diesel, que era de 17% para 12%. Com isso, o preço do combustível diesel caiu até 60 centavos, quando a promessa era 47 ou 46 centavos. Aqui no estado você consegue nas bombas, no Mato Grosso do Sul, até uma redução de 60 centavos, tá? Ah, mas onde eu fui não é. Não, você tem que pesquisar. O mercado é livre. Tem gente que vende um pouco mais caro ou bem mais caro, mas eu estou dizendo que você consegue até 60 centavos mais barato no preço do litro do diesel aqui no nosso estado. Várias entidades do setor ruralistas, entre elas a nossa Acrisul, eu estive lá, estiveram comigo e com o governador, os deputados estaduais, para pressionar pela redução daquilo que falamos agora, que aconteceu mediante a aprovação de um decreto-lei em tempo recorde. Nunca vi ser tão rapidamente colocado em vigor. Então, parabéns à Assembleia Legislativa pelo bom senso, ao governador Reinaldo Azambuja, que é campeão em transparência e atuante naquilo que propõe, o nosso obrigado, como também agradeço em nome dos produtores rurais e em nome de toda a nossa entidade, a Acrisul, tá? Agora, tabelamento do frete. É um assunto que ainda carrega um pouco de preocupação. Eu quero dizer agora, eu que falei bem, eu acho que no programa anterior, dando força ao caminhoneiro, ao grevista, ao movimento paredista, agora eu quero fazer uma pausa para dizer a vocês o seguinte: tabelamento de frete, não adianta nada ter um preço mais liberado, à vontade para você colocar o preço, e não ter carga. O que vai acontecer? Você vai chegar ao fim do mês, não vai fechar o caixa. Como é que você vai pagar a prestação do caminhão? Como é que você vai sustentar a sua família? Como é que você tem que atender suas despesas? Portanto, bom senso é a palavra. Meio termo é outra palavra. Vamos adequar esse preço novo. Tem muita gente aí que não está
comprando nada pelo preço do frete. Não é? Tem gente que comprou o calcário, mas não quer mais, porque o frete dobrou. E aí não tem jeito, o custo vai ficar muito alto para esse agricultor. E assim é o gesso, assim são os defensivos, e aí afora. Então, eu faço um apelo para que esse tabelamento do frete tenha que ser muito bem ajustado. Negócio que é bom só para um não presta. O negócio, para ser bom, tem que ser bom para os dois lados. O tabelamento do frete acertado pelo governo federal para conter o movimento dos caminhoneiros caiu como uma bomba no setor rural, que vai registrar aumentos de mais de 100% no preço do transporte rodoviário, onerando toda a cadeia produtiva, chegando ao consumidor, porque nada para, tudo é em cadeia. Se sobe em cima, chega embaixo. Não tem como uma parte só aguentar, tá? Pior vai ser a sociedade que vai ter que pagar. A questão já foi parar nas mãos lá do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que o Supremo pode definir. Mas no programa de hoje, ainda devo dizer o seguinte. Vocês lembram que tinha aquela história? Será que o CAR vai ser prorrogado? Será que está valendo? Será que vai ficar por aqui? Pois é. O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, em meio à insatisfação do setor rural e à greve dos caminhoneiros, foi que assim o presidente Michel Temer decidiu prorrogar de 31 de maio para 31 de dezembro deste ano o prazo para entregar o CAR. Agora, uma atenção. O Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, eu quero dizer que é muito importante, porque se o produtor rural não levar a sério, poderá enfrentar problemas como falta de excesso, ou de acesso, melhor dizendo, a crédito rural e até ter algumas restrições bancárias e frigoríficas. Devo dizer o que mais? É muito sério. Já prorrogaram 2 vezes. Acho que agora não terá mais prorrogação. Então, o certo é fazer o CAR. Procure se organizar, procure um profissional da área e, em tempo e a tempo, atenda essa exigência, que é mais uma. Que, aliás, para o setor rural, tudo e toda hora querem mais. Como tem burocracia, como tem exigência, eu não sei até quando isso vai. Eu quero dizer que a oportunidade está chegando. Nós temos eleições gerais quase esse ano, né? Temos eleição para presidente da República, para o Senado, para a Câmara Federal, para o governo do Estado e para a Assembleia Legislativa. Vamos organizar uma pauta para reivindicar esses excessos de exigências, como o refis, por exemplo. O refis do Fundo Rural é uma outra preocupação. Na mesma onda de greve dos caminhoneiros e após a articulação da Frente Parlamentar da Agropecuária, a agropecuária trabalhou bastante, nós estávamos acompanhando a deputada Tereza Cristina, e o governo federal entendeu que devia prorrogar até 30 de outubro o prazo para adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural, que é o REFIS, que refinancia a dívida de produtores rurais com o Fundo Rural. O que é que eu tenho que dizer a esse respeito? Eu ainda acredito que esse Fundo Rural vai dançar. Não jogamos, eu quando digo não jogamos, a Acrisul não jogou, a Acrisul não jogou a toalha no ringue. Ela não se dá por entregue. Estamos trabalhando, estamos tentando
conscientizar o governo que é uma punição muito severa para a classe produtora. Nós já pagamos na folha de pagamento dos nossos funcionários rurais. Essa previdência rural é muito, eu diria, aviltante até ao setor de produção, que deve merecer mais reconhecimento pelo que tem ajudado a nossa balança de pagamento. Então, se não tiver alguma coisa de novo, no próximo programa eu posso informar, devemos até que atender, mas nunca nos declarando daquilo que, repito, a Receita Federal tem como cobrar, mas não tem como saber onde cobrar. Tá? Deu para entender? Então, nós que não entreguemos aquilo que é confidencial, porque aí você estaria se condenando quando o Supremo entende que ninguém deve ter condução coercitiva na prática do Código de Processo Penal. Então é uma forma coercitiva você chegar na Receita e dizer: eu sou devedor de tanto. O que é isso? Você não é obrigado a fazer isso. Você tem seu direito de defesa e ninguém pode usar a si próprio para se condenar. Tá bom? Vou brigar até o fim e não me entrego. Não me rendo e não me vendo. Tá? Um outro assunto que é preocupante. A lei do defensivo agrícola. Está acontecendo aí alguns filmezinhos na rede social de alguns artistas que nada entendem de um pé de feijão, de qualquer que seja o cereal, qualquer que seja o vegetal, e fica emitindo opinião de que chega de comer comida envenenada. É um absurdo. Ainda bem que é um povo que não entende nada. O que Caetano Veloso entende disso? Devia ficar com a boquinha fechada e recebendo os seus ECADs e seus dinheiros fáceis da Lei Rouanet, quando tem muita gente morrendo de fome e eles, não precisando da Lei Rouanet, fazem questão até do último centavo. Mas eu vou aqui deixar esse povinho de lado, porque eu não sou macaco de auditório. Eu estou aqui para conversar de economia, estou aqui para conversar de agronegócio, que é o que garante o Brasil. Então, enquanto isso, a Câmara Federal está desenrolando uma nova polêmica, e desta vez envolvendo a flexibilização do uso de defensivos agrícolas. Uma nova lei pretende modernizar o uso de agroquímicos no Brasil, em virtude de que a agricultura sofre a cada vez mais com o ataque de pragas resistentes. Isso é como o vírus. Ele vai se resistindo, até o mosquito adquire resistência. Então, essas pragas, lagarta, essas doenças, como a ferrugem na soja, tudo isso evolui. Quando aquilo que evoluiu, o medicamento defensivo que até então era usado, já não faz trazer um resultado bom. Por isso é que tem lá no Congresso Nacional um projeto de lei para aprovar novas fórmulas, as mais modernas, que evoluíram de acordo com as pragas. Né? As pragas que eram muito fortes lá atrás, hoje já ficaram para o passado. Hoje são outras que os remédios, que os defensivos químicos agrícolas já não combatem mais. Então eu quero aqui dizer o seguinte: para quem acha, como esses artistas da música popular brasileira e outros aí, do meio alheio ao agronegócio, para quem como eles acha que o Brasil é um recordista no uso de defensivos
E é preciso também, aqui eu dizer o seguinte, olhando bem para a cara deles. Olha, nós estamos, por exemplo, vocês que disseram que o Brasil é campeão, que detém o primeiro lugar no uso de defensivos agrícolas, eu quero dizer, por exemplo, que países como o Japão, a Alemanha, a França e todo o Reino Unido, entre outros, estão usando muito mais defensivos agrícolas do que o Brasil. Países de primeiro mundo. Porque se não usar, não colhe. Aí é que a fome vai aumentar. Vocês é que falam que coloca veneno no prato, não sabem o que estão falando. Não sabem. Porque graças a esse tipo de cultura, ainda é que o Brasil mata a fome do mundo e de todo o seu povo. Então eu entendo assim, quem não compreende, quem não conhece a matéria, não deve conversar ou emitir opinião. E muito menos gravar vídeos, colocar isso em cadeia pública, né, na rede social, para poder fazer propaganda enganosa, certo? Esse que é o fake book, certo? A mentira deslavada. Não temos por onde mais aceitar este comportamento, tá certo? Mas ao encerrar o programa, depois de eu ter falado sobre os defensivos, eu quero dizer o seguinte. É importante que nesse período pré-eleitoral a gente preste muito bem atenção na postura de cada pré-candidato, né? A guerra já está aí começada. Cada um procura se fazer de substituto de Deus. É preciso sabermos como avaliar para entendermos como caminhar. Eu peço a vocês, produtores e produtoras, que olhemos bem ao que nós gostaríamos que acontecesse, tá? A hora é agora. O seu voto é muito importante. Ah, eu não vou votar em mais ninguém. É a pior coisa que você faz e está falando. Cada vez que você se omitir, você está fortalecendo, repito, fortalecendo a quem não presta, a quem não merece. O voto útil é o melhor que você tem. Não tem preço e não tem valor. Escolha, sempre deve ter alguém que merece. Não radicalize. Você tem um documento de cidadania, entre outros, que é o título de eleitor. Por isso, vote e não vote em branco. Não anule o seu voto. Sempre deve ter alguém que mereça a sua escolha, mereça o seu voto. Eu, particularmente, já tenho meus candidatos todos guardados aqui. O meu perfil é votar em capacidade. Não deve ser levado a um cargo quem não tem conhecimento dele. Tem gente que nunca foi nada, nem prefeito de Jaraguari, e que hoje está querendo ser governador. É brincadeira. Qual a capacidade, qual o conhecimento de causa, que preparo teria a pessoa para governar um estado como o Mato Grosso do Sul? Não preciso falar nome, todo mundo sabe. Tem outros que querem voltar. Não sei se merece, é você que vai julgar. Nem sei se terá condição, se os processos vão deixar. E aquele que quer continuar. Nós devemos saber e olhar a transparência do governo, as atitudes, os procedimentos, as obras realizadas e aquilo que merece ser olhado. Falando nisso, ao encerrar,
Quero aqui cumprimentar a Secretaria de Saúde do Estado, que está fazendo incrementar a caravana da saúde. Já aconteceu em Dourados para a população indígena, já aconteceu em Amambai para a mesma população indígena da região do Cone Sul, e agora está em Campo Grande nas escolas, e depois vai ainda para alguns bairros e algumas cidades do interior. Isso é certo, nós precisamos oferecer saúde, educação, eu falei isso já no programa de hoje, com prioridade para toda a população. Vencido o meu tempo, o que eu posso fazer? Vencido o tempo, chegada a hora, eu tenho que ir embora, mas eu quero voltar toda vez que você aqui estiver para juntos matarmos a cobra e mostrarmos o pau.